Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 18 de novembro, a gente segue aí com a programação da data FIFA, tá? Corinthians entra em campo no dia 24/11, certo? Sexta-feira contra o Bahia. O John conseguiu comprar o ingresso, né? Acho que o último jogo que eu fui do Corinthians na Arena foi contra o Fortaleza pela Sul-Americana, né? Aquele empate 1-1, certo? Depois tivemos algumas partidas, tive problemas com o fiel torcedor, mas ontem consegui comprar, tô confirmado aí para sexta-feira, rapaziada. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão. Hoje temos jogo do Campeonato Brasileiro em plena data FIFA, tá? Jogos atrasados aí, né? Por conta da participação do Fortaleza na final da Sul-Americana, certo? Hoje temos Fortaleza e Cruzeiro e o John já fez a aposta dele na vitória do Fortaleza, tá? Pelo momento que o Cruzeiro vem vivendo, o Fortaleza precisa dar uma resposta aí também pro torcedor, certo? Apresenta aí para vocês também a iBet, tá? Para quem quiser aí se inscrever, o link está aqui no comentário fixado ou na descrição, certo? Temos bônus exclusivos para os novos membros, temos recompensas, promoções, as melhores odds do mercado e muito mais, rapaziada. Então aproveitem, não percam essa oportunidade e vamos para cima. iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, família, ontem tivemos mais um treino no CT Joaquim Grava, tá? E dessa vez aí aberto à imprensa, então o pessoal acompanhou aí as atividades comandadas pelo técnico Mano Menezes. Primeira novidade, tá? Foi que o goleiro Cássio fez um trabalho sozinho, né? Isolado aí dos demais companheiros em um outro campo, né? Acompanhado, obviamente, de um fisioterapeuta, preparador de goleiros também, tá? Por conta do problema que ele teve aí no jogo contra o Grêmio, né? Uma luxação no joelho esquerdo e tudo mais. Então o Corinthians vem tendo essa precaução com o Cássio, tá? Mas pro jogo contra o Bahia, provavelmente Cássio liberado e será aí o titular da equipe do Corinthians. Outro jogador que não apareceu no campo foi o senhor Fausto Vera, tá? Ele ficou na parte interna do CT. O Corinthians não dá detalhes sobre a situação do atleta, certo? Já foi cortado da partida contra o Grêmio, ainda não apareceu a campo para treinar e o Corinthians não explica, não fala se é lesão, não fala nada, só afastou. Tá? Então é uma questão que a gente vem acompanhando aí e aguarda, né, obviamente, um posicionamento ou do atleta ou da parte de comunicação do Corinthians, né? Tivemos a presença do Paulinho em campo, tá? Ele fez aí um trabalho de preparação física, então o pessoal não viu o Fausto Vera lá, o Fausto Vera estava na parte interna, mas o Paulinho foi visto pelos jornalistas e tudo mais, certo? E aí o Mano Menezes iniciou uma atividade de finalização para os atletas, né? Com uma movimentação e aí a batida no gol, certo? Tivemos muitas conversas, muitas orientações, principalmente para o Yuri Alberto, tá? Em questão de movimentação, tomadas de decisão ali na frente do gol e tudo mais. E eu quero saber a opinião de vocês, né? Uma das principais críticas que o torcedor tem, principalmente, né, ao Yuri Alberto. Então tomara aí que ele consiga aproveitar um pouco desse treinamento e ajudar o Corinthians futuramente, rapaziada. Agora falando um pouco sobre a parte jurídica, a Procuradoria do STJD fez uma denúncia contra Duílio, Alessandro e o Bruno Mendes. Vamos caso a caso, tá? Vamos caso a caso. O Alessandro foi denunciado, certo? Porque ele tentou invadir a sala técnica do VAR na Arena do Grêmio, xingou muito o juiz nos corredores ali, né? No túnel de saída para os vestiários. E aí essa foi a denúncia em cima do Alessandro. Em cima do Duílio, o Duílio também xingou o árbitro, né, ali no túnel, no corredor, e tentou invadir a sala dos árbitros, segundo relatos, tá? Já o Bruno Mendes foi por conta da expulsão no jogo contra o Grêmio, certo? Não temos data
para esse julgamento, né, na comissão disciplinar aí do STJD, foi enviado esse pedido e tudo mais, e aí podemos ter uma atualização na próxima semana. Ponto importante, o Alessandro respondeu sobre isso, tá? Ele falou o seguinte, ó: indevidamente me dirigi até o VAR, até a área do VAR, para protestar o absurdo de não ter auxiliado o árbitro de campo. Foi uma vergonha o que ele fez? Eu estou errado? Sim. Precisa ser penalizado? Sim. Mas precisa ser dito as verdades. O que ele fez foi uma vergonha. Tá? Então, o Alessandro aceitando a punição, falando que realmente o próprio Alessandro errou, só que o que o VAR fez foi uma vergonha. E foi, sim, uma vergonha, tá? O que eu quero saber, além da punição pro Alessandro e pro Duílio, tá? Que vão ser julgados, e aí a gente aguarda essa definição, qual vai ser a punição pro árbitro da partida e pro VAR? E mais, a situação aí do Bruno Mendes, não entendi. Ele, se for condenado, pode pegar de 4 a 12 partidas. Se ele pega 4 partidas, acabou o campeonato, porque o Corinthians tem mais 4 jogos. Acabou o campeonato e possa ser que acabe a passagem do Bruno Mendes pelo Corinthians, já que o contrato dele encerra em 31 de dezembro. Então, se ele pegar 4 jogos de gancho, já era. Tá? Então a gente segue acompanhando aí essa atualização sobre o julgamento, tá? Quanto ao Duílio e ao Alessandro, a torcida do Corinthians não tá se importando muito, né? Quanto ao Bruno Mendes, é mais por uma questão de elenco, né? Estamos apenas com 4 zagueiros aí disponíveis. O próprio Caetano está suspenso para a próxima partida. O Bruno Mendes também já cumpre a suspensão pelo vermelho. Então, essa questão aí que pega um pouco pro torcedor. Mas é isso, rapaziada. E eu quero saber a opinião de vocês. Bom, família, o Alessandro falou também um pouco sobre a questão de mercado da bola, né? Comentou primeiramente sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo. Ele falou, ó, estou surpreso, não vi as notícias, tá? Você tem que falar uma análise que ele é um grande atleta, um atleta espetacular, extraordinário. Quem não gostaria de contar com o Gabigol? Mas como contar com o Gabigol já não compete a mim analisar. Tá? Então essa foi a resposta aí do Alessandro referente ao Gabigol, o Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo. Sobre o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, né, que encerra o contrato aí no fim do ano e vem para o Corinthians em 2024, o Alessandro deu uma despistada, tá? Falou o seguinte, ó: o que alinhamos com o Mano Menezes, que será com certeza o técnico em 2024, é que neste momento ainda buscaremos somar os pontos no Brasileiro, ainda não estamos livres da zona negativa, teremos um jogo difícil na sexta com o Bahia, então respiramos essa partida com serenidade para no momento oportuno dar suporte ao Mano, projetando a temporada seguinte. Ou seja, falou e não explicou. Tá? Não foi, ó, contratamos ou não contratamos, estamos negociando, nada, tá? Só mememê e quais, certo? E por fim, falou sobre o Lucas Veríssimo, tá? A informação é a seguinte, na verdade, né, a fala do Alessandro é a seguinte: o que o Lucas apresenta é o que a gente já esperava. Ele tem uma conduta profissional absurda. É um jogador que ficou fora da última Copa do Mundo, infelizmente por uma lesão. Teve esse problema, mas já superou. Hoje está 100% e vem mostrando a sua importância. Lucas não tem um valor fixado, então teremos que negociar com o Benfica. Provavelmente o próximo presidente vai negociar. E aí, qual a informação que a gente tem do Bruno Andrade, tá? Através aí do canal Gold. Que o Benfica quer vender o Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros, em torno aí de 42 milhões de reais. Só que o Corinthians tem um empréstimo com ele até junho de 2024 e o Corinthians pagou 1 milhão de euros por esse empréstimo. Então, caso o Corinthians negocie com o Benfica, chegue nesse valor, o Corinthians já teria um desconto de 1 milhão de euros, porque o Corinthians já pagou pelo empréstimo. Então, na prática, o que a gente tem hoje é o Lucas Veríssimo por 7 milhões de euros. Entre 35 e 38 milhões de reais. Não tá bom? Pra mim, é contratação garantida.
pelo desempenho do Lucas Veríssimo, pelo potencial que ele tem, a idade tranquila, joga aí mais 5 temporadas com tranquilidade e num valor acessível, ao meu ver, e eu quero saber a opinião da fiel torcida. Lucas Veríssimo por 7 milhões de euros, vale a pena ou não para 2024, rapaziada? Bom, família, agora vamos falar aí sobre o principal assunto do dia, né, da semana, na verdade, essa viagem aí do Duílio para o Palácio do Planalto. O John comentou ontem que ele iria buscar uma renegociação da dívida. E aí tivemos ontem à tarde uma oficialização, né, um desfecho dessa situação. O Corinthians fez uma proposta para quitar a Neoquímica Arena. Tá? A dívida que a gente ainda tem de 700 milhões de reais, o Corinthians ontem apresentou uma proposta para pagar tudo. Isso mesmo que vocês ouviram. O Corinthians apresentou uma proposta para quitar a Neoquímica Arena. E aí eu vou tentar explicar para vocês, tá? Ontem até a Caixa e o Corinthians publicaram aí notas oficiais, certo? Vou ler aqui a nota. Representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram e o clube apresentou uma proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do contrato de financiamento firmado para a construção da Arena Corinthians, tá? A proposta foi recebida pela Caixa e agora aguardaremos a obtenção dos documentos necessários para sua formalização. Informamos que, tão logo seja superada essa etapa, mais detalhes serão divulgados. Tá? Então, antes que o pessoal venha perguntando, não temos os detalhes. Vamos para uma explicação um pouco mais didática, tá? E já deixo aqui registrado para vocês. Eu demorei a entender, tá? Eu demorei a entender, não fazia sentido na minha cabeça. Mas, depois de um tempo, lendo, relendo, eu falei, tá, ok, parece que eu entendi. Situação é a seguinte, o Corinthians deve 700 milhões de reais para a Caixa, já contando com os juros. Tá? Então a dívida hoje total da Arena seria de 700 milhões de reais aproximadamente. O Corinthians pagaria metade com o name rights, que foi vendido para a Hypera Pharma, né? Por isso que chama agora Neoquímica Arena e não mais Arena Corinthians. Nesse valor aí de 350 milhões, metade. Então metade já seria pago, que é o acordo que já foi feito até no financiamento, certo? A outra metade, que é a grande questão. Pô, beleza, o 350 já estava garantido, mas e o outro valor? O Corinthians tirou esse dinheiro de onde? Como que apareceu assim? Faltando uma semana para as eleições, o Corinthians apresenta, não, vamos pagar 350 milhões? É o seguinte... Existem cartas de precatórios nos bancos que funcionam da seguinte forma. Essas cartas de precatórios são dívidas que o banco tem com pessoas no Brasil inteiro, certo? Só que essas dívidas são em um valor abaixo. Tá? Então, por exemplo, o Banco da Caixa deve 90 milhões para o seu João. Se a Caixa não paga agora, vai passando o tempo, contando juros e tudo mais, isso pode chegar a valer 350 milhões de reais. É a argumentação, tá? E aí o que o Corinthians faz? Compra esse título precatório, paga 90 milhões, e aí a Caixa vai e paga o seu João, certo? Então uma dívida da Caixa que poderia chegar a 350 milhões, ela quita agora, paga em 90 milhões. E aí o Corinthians entra com esse argumento, tá? Com esse título precatório que vale 350 milhões de reais. Mas que na prática a gente paga 90 milhões de reais. Tá? Então, a outra parte desses 350, o Corinthians pagaria em torno de 90 milhões de reais. Pô, se a gente conseguir essa semana quitar a Neoquímica Arena, pô, seria uma revolução enorme, tá? Enorme, enorme, enorme. Em níveis assim, surreais, tá? Por quê? Porque aí você teria toda a renda da Arena pro clube. Você elimina uma dívida de 700 milhões de reais. E aí você consegue voltar toda a sua atenção pro restante da dívida, que hoje o Duílio diz que tá em 800 e alguma coisa.
né, a dívida geral do clube. E você tá arrecadando quase 1 bi no ano, 1 bilhão, né, de reais. Pô, então, o pagamento da conta seria questão de tempo, se confirmar essa negociação com a Caixa, tá? O pessoal lá de Brasília, que foram perguntados e tudo mais, diz que quando tem a reunião com o presidente e tudo mais, é quando já tá bem encaminhado, certo? O Samir Carvalho e o Jorge Nicola, tá? Pelo que eu vi, já disseram que o acordo está feito. Tá? E a gente aguarda só a oficialização. Cara, é difícil até de cair a ficha para entender esse modelo de negócio do título precatório, tá? É difícil real. Pra você entender, pô, a gente vai pagar 90 milhões e vai sanar uma dívida de 350. Sim, é isso, tá? É isso. Só que como tudo que vem do Duílio, dessa gestão da renovação e transparência, a gente tem que ficar com o pé atrás, eu ainda estou aguardando mais novidades, mais detalhes desse negócio, a confirmação, né, que a Caixa aceitou e tudo mais, tá? Teremos aí longos dias até um desfecho dessa situação, mas é isso. E aí eu tenho uma outra pergunta pro Wesley Mello, que é nosso diretor financeiro, pro Duílio. Duílio, se você vai pagar 90 milhões, certo? Porque os outros 350 são de naming rights. Você vai pagar 90 milhões. Vai quitar a Arena. Por qual motivo que o seu diretor financeiro tá no mercado procurando investidor para comprar metade da Neoquímica Arena? Na primeira semana que você teria a Arena quitada, você vai lá e vai vender a metade. Por quê? Se agora que você vai rentabilizar, agora que você vai começar a fazer dinheiro, tudo que entrar viria agora pro Corinthians. Pra mim não faz sentido, tá? Por isso que eu ainda estou com o pé atrás. Por isso que eu não entendi. Qual a justificativa pra você agora querer vender metade da Arena, oferecer para Leila Pereira, para o pessoal da Bolsa de Valores e tudo mais, tá? Mais uma vez eu coloco aqui, se o Corinthians conseguir pagar 90 milhões de reais e quitar a Neoquímica Arena, vai ser assim um negócio surreal. Surreal, que eu não esperava. Nem conhecia, tá, esse recurso de título precatório e tudo mais, tá? Tive que pesquisar bastante, ver o pessoal explicando aí e tudo mais, tá? Seria, assim, sensacional pro clube. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Estão ansiosos para esse desfecho? Acham que vai dar certo nessa negociação com a Caixa? Estão com o pé atrás? Eu quero entender aí um pouco do sentimento do torcedor. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!